nascemos para vencer, é exatamente evidenciar que nós temos uma posição de mais do que vencedores, de hoje vivermos o evangelho de melhores e superiores promessas. Então, ou você vive um evangelho aquém do que Jesus conquistou na cruz do Calvário e manifestou somente revelando ao apóstolo Paulo pelas 14 epístolas, ou você entra de sola de vez nas 14 epístolas e entende que não pode mais olhar para a Bíblia isolando as 14 epístolas, aí você vai ter consciência de que você nasceu para vencer e é mais do que vencedor. Porque toda a Bíblia Sagrada, logicamente inspirada por Deus, e nós não estamos aqui falando para você esquecer o resto da Bíblia, nós estamos aqui falando para você entender o resto da Bíblia, porque sem entender, ou sem a revelação das 14 epístolas, não se entende a Bíblia, porque a Bíblia, ela é o quê? Ela é um livro que ela traz a história da humanidade, a Bíblia traz os conceitos de Deus sobre a humanidade, a Bíblia traz o trato de Deus sobre a humanidade. Então tudo isso nós falamos bastante também na semana passada e vamos falar mais hoje. Esse é o nosso assunto, esse é o nosso tema. Então quando você entra, avança, conhece de fato esta revelação, começa a viver aquilo que realmente o apóstolo Paulo quis saber evidenciar, quando ele disse: sinto dores de parto até ver Cristo ser formado em vós. Você, quando começa a buscar isso, entende isso, você também vai passar a sentir dores de parto. Por quê? Porque você vai ser um imitador de Cristo, conforme Paulo imitou. Então a sua visão de Cristo, a sua visão do cristianismo, vai estar o quê? Vai estar alicerçada nas 14 epístolas, vai passar pelo prisma do que foi revelado ao apóstolo Paulo, e aí você também vai ter o direito de sentir dores de parto, e vai ser mais um repetidor do que Paulo repetiu de Cristo, para que Cristo seja formado nas pessoas, porque só Paulo ensinou que Cristo em nós é a esperança da glória, só Paulo pôde ensinar, lá em Efésios 3:20, que nós podemos fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder de Cristo que opera em nós. Só Paulo viu essas coisas, por isso só Paulo, irmão querido Wagner, pôde dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas tem muita gente por aí que está se levantando contra isso. Bispo Daniel, você está valorizando mais Paulo que Jesus? Não, irmãos, eu estou valorizando a visão que Paulo teve de Jesus. Valorizando a visão que Paulo teve de Jesus, você valoriza Jesus, porque só Paulo teve a visão de Jesus, na essência, Jesus glorificado. Mas e João na ilha de Patmos? João na ilha de Patmos teve uma visão para o Apocalipse. João na ilha de Patmos teve uma visão do trono, do reino. Ele ouviu o próprio Jesus ali, em Apocalipse 1,18, revelando coisas, mas em uma manifestação angelical que sequer deixou que ele o adorasse. Eu não posso imitar Cristo sem imitar Cristo como Paulo imitou, porque eu vivo depois do apóstolo Paulo. Por que Pedro, Tiago, João no barquinho, eles imitavam o Cristo da carne? Porque eles viveram no tempo do Cristo da carne. Mas depois lá em 2 Pedro 3:10 a 16, 2 Pedro 3:10 a 16, 2 Pedro 3:10 a 16, Pedro tira o chapéu. Vocês vão me ver falar eternamente nesse texto. Todos devem decorar esse texto, 2 Pedro 3:10 a 16, porque Pedro diz: olha, mas as coisas que Paulo diz, que foram reveladas a Paulo, são coisas difíceis de entender. Eu não estou lendo o versículo, estou explicando o texto. São as coisas mais importantes que a igreja deve fazer. Existe um povo que anda em santo procedimento e piedade, que é Eusébio do original grego, graça. Esse povo, isso aí está lá no contexto.
Você lê, você vai entender depois. Ele diz, ó, esse povo que anda em santo procedimento, esse povo espera e apressa a vinda do Senhor. Ou seja, é um povo que vive na graça, que vive naquela postura que nós hoje falamos aqui na oração, né, no nosso louvor, vive naquela postura, vive firme, vive seguro. O sábio Salomão disse, o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quem der ouvidos ao que Paulo revelou, vai ser o sábio destes últimos tempos. Você quer ser um inteligente ou um sábio? O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Se você quiser seguir Pedro, Tiago, João no barquinho, lá em Atos, e até o apóstolo Paulo, lá em Atos, ainda quando ele estava amadurecendo a revelação, para depois escrever as igrejas, você vai acabar o quê? Fazendo coisas desnecessárias, fazendo coisas da lei, fazendo coisas que não são mais para o nosso tempo. Entendeu, querido Roberto? Entendeu? Porque é difícil, coisas difíceis de entender, mas nós vamos entender. E o que nós vamos fazer? Vamos maltratar os outros? Vamos acusar? Vamos agredir? Não, vamos amar, interceder e ensinar. Nós explicamos na semana passada, vão continuar nascendo muitas ovelhas, ouvindo Deus na sua multiforme graça em outras igrejas, vão ser salvas como pelo fogo, ou seja, salvas, mas vivendo uma lei que não precisava viver. Fique tranquilo, irmão, não seja ansioso. Deus vai colocar você sempre na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Com a sabedoria que você adquire, com essa revelação, você passa a ter um discernimento. Você sequer joga pérolas aos porcos. Eu na lei, rapaz, eu pulava, eu gritava, eu discutia com todo mundo e tal. Hoje em dia, a pessoa só fica sabendo que eu sou um bispo, por exemplo, de 3 formas, 4, talvez. Ou se ela vir aqui à igreja, vai ver que eu sou um bispo, que estou aqui. Ou se ela entrar no meu escritório, que vai ver Bíblia e livro e quadro espalhado para todo lado. Se ela acessar um dos meus canais da internet. Ou se ela, de alguma forma, tocar a minha veia espiritual para falar da graça de Deus. Senão eu não falo. Senão eu simplesmente fico na minha postura. Porque se eu não falar movido pelo Espírito, eu vou falar pela carne e vou ofender a pessoa. Então, quando Deus estabelece, olha, e você sente isso, Wagner, você sente isso. Deus te dá o ponto certo para você fazer um evangelismo. Deus te dá o lugar certo para você, sabe, sentado às vezes com o cliente dele, ele vai te levando, já aconteceu comigo, ele vai te conduzindo até você ter que falar, e eu vou segurando mesmo, eu vou deixando, e quando eu solto, pronto, vem aquela avalanche, né, e pronto, cobre a glória de Deus. Por quê? Porque eu fui obediente, eu fui sábio. É isso que você deve ser. Só a revelação da graça de Deus nos dá essa condição, entendeu, abençoado? Nos dá essa qualidade de vida. Isso é qualidade de vida espiritual. Isso é andar no Espírito. Porque quando você anda no Espírito, que está em Gálatas 5,16, esse texto é bom marcar, esse texto é bom deixar muito aceso na tua Bíblia, né? Pode marcar. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Depois, quando ele fala do fruto do Espírito, em Gálatas 5,22, ele diz: mas o fruto do Espírito é. Sabe por que o fruto do Espírito é? Porque o fruto do Espírito é uma coisa só. Você não pode dizer: mas eu tenho o amor, que é o fruto do Espírito. Mas eu tenho a longanimidade. Não, se eu já tenho a longanimidade, eu sou uma pessoa espiritual. Não. Agora eu vou te dizer, você pode ter a longanimidade e não ser espiritual, você pode ter a benignidade. Os espíritas, o slogan do espírito é o quê? Fé, esperança e caridade. Eu já tenho explicado aqui que o cristão não faz caridade, o cristão faz solidariedade. O cristão não tem pena de ninguém, o cristão tem compaixão. Irmão, se não manifestar o fruto do amor, você sequer vai chegar a qualquer outro no cunho espiritual. Então, o fruto do Espírito é amor. Tem que ter o quê? O amor.
Quando você encaixa a tua visão, sobretudo no amor espiritual, você avança nas manifestações do fruto do Espírito. E aí? E aí nenhuma das concupiscências da carne, nenhuma das obras da carne poderão prosperar. Porque andando no Espírito, você não satisfaz as concupiscências da carne. Então, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Porque tudo começou, porque nós somos filhos. Nós somos filhos desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Romanos 8. E aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. É isso que ele está dizendo. E porque vós sois filhos, Jesus disse isso, glorificado no terceiro céu, ao apóstolo Paulo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então se você não entende que você é filho desde antes da fundação do mundo, e só por isso Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, você não consegue receber o Espírito do Filho no seu coração, e não consegue ter a intimidade com Deus para dizer, Abba Pai. Abba Pai, Paizinho querido. Uma intimidade que a irmã Valci bem disse, nem o próprio Cristo da carne tinha. Quando o Cristo da carne, para mostrar esta, é a linguagem humana, irmãos, a Bíblia traz uma linguagem humana para explicar coisas espirituais. Eu já disse isso quando preguei sobre o Evangelho da Graça. Sabe, a Bíblia traz uma linguagem poética, política e profética. E se a linguagem poética e a política não estiverem arrematadas com a profética que está nas 14 epístolas, nós não vamos entender a Bíblia Sagrada. Então Jesus nos seus diálogos era o que? Para mostrar, para testemunhar uma grandeza que existia entre o Cristo da carne e o Cristo, e o trono da graça, e o Cristo autor da nossa fé. O Cristo Deus, o Cristo Jesus. Havia uma separação de quê? De condição, só isso, mas para nós entendermos, não que isso no mundo espiritual fosse uma coisa organizável dessa forma, organizável, ou organizada com essa linguagem humana, entende, Bispo Químio? Senão você entra na mitologia grega. Então vou viver mitologia grega, logo. Vou lá para a mitologia grega, é lindo. Vai conhecer as histórias da... Bispo, você sabe até isso? Algumas coisas, porque quando eu vejo que não é de Deus, não me interessa tanto. Mas o basicão para poder debater com alguém, eu sei. Não me venha com mitologia grega para cá. Me venha com a revelação das 14 epístolas. Me venha com o Evangelho da Graça, que é uma ciência que explica a Bíblia. Então, aí ele diz, quando você recebe então este Espírito de Deus, Joãozinho, você recebe esse Espírito de Deus no seu coração, você pode clamar Abba Pai. Você então tem uma intimidade, uma liberdade com Deus. Aí ele diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então você passa a ser o quê? Você é um herdeiro. Porque há uma diferença entre o herdeiro filho e o herdeiro escravo. O herdeiro da lei que é herdeiro. O herdeiro da lei também é herdeiro, porque vai para o céu. Mas fica pensando que vai para o céu para poder andar em ruas cravejadas com pedras preciosas. Isso, na verdade, é uma colocação com linguagem humana para mostrar a grandeza da glória de Deus. Aos olhos humanos, é como se as ruas dos céus fossem cravejadas de pedras de diamante, mas no céu não precisa de diamante, gente. A glória de Deus é infinita. A glória de Deus não se mede com diamante, mas o homem precisava de uma linguagem humana para entender essa glória de Deus. Eu quero os diamantes aqui na terra. Se Deus quiser me dar algum diamante, vai me dar nessa terra. No céu tem a glória de Deus. Mas quem não entende a graça de Deus, fica, não, cuidado, o rico não entra no reino dos céus. Quem tem amor ao dinheiro não vai entrar mesmo.
A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, diz Paulo a Timóteo. Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O povo que não sabe nada disso, o dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é bom a beça. Ele é muito bom se ele for aplicado por alguém que é guiado pelo Espírito. Vai fazer muito bem para todos. Mas se não for, vai gerar o quê? O amor ao dinheiro. Se a pessoa não for espiritual, ela vai ter amor ao dinheiro. Aí sim é a raiz de todos os males. Aleluia, sim. Aleluia, como é bom exalar o teu amor no coração. Paizinho amado, eu já posso amar de verdade. Oh, glórias ao teu nome, Jesus, aleluia.